Eu não sei o que é ser mãe. Na verdade, eu não sou nem pai. Então, nem de longe tenho experiência do que é ter um filho ou uma filha. Mas durante toda a minha vida, tive exemplos maternos próximos a mim. Sempre estavam lá com um lugar de acolhimento e também um lugar de sabedoria. Confesso que algumas vezes, principalmente ainda como um jovem maturo, não soube valorizar essas figuras. E principalmente não soube ver o lugar de tamanha responsabilidade que elas estavam e ainda estão. Chefes da casa, enfrentando de tudo, mas nunca deixando faltar nada. O Dia das Mães está chegando, e mais do que dar presentes bonitos e levar para almoçar em restaurantes chiques, o que também é legal, diga-se de passagem, precisamos ressaltar, valorizar e falar sobre quem sempre nos cuidou. Eu sou Hector Souza, responsável pelas produções sonoras aqui na Mangue Jornalismo. E eu sou Walter Davi, repórter da Mangue Jornalismo, e esse é mais um episódio da Mariscada. A nossa convidada de hoje é mãe e cineasta, uniu as duas coisas para falar sobre maternidade. E por isso vamos falar com ela sobre isso, aqui nesse episódio. Manuela Veloso, seja muito bem-vinda à Mariscada. Se apresente aí para quem nos ouve. Olá, obrigada pelo convite, meninos. Eu sou Manuela, eu sou cineasta, vou tentar colocar na ordem cronológica, cineasta, mãe, pesquisadora. E é isso, tem alguns projetos dentro do cinema sobre maternidade, dentre eles 2 filmes, A Mulher que Me Tornei e A Culpa é da Mãe, que são co-dirigidos com Luciana Oliveira, e também com Luciana, mas também com Dominique Mangueira, a gente criou a Mostra Maternidade Real em 2021 para discutir sobre isso. Então, Manuela, maternidade, mesmo que se tenha uma rede de apoio por dentro, é uma experiência muito individual, no sentido de que cada mãe vai viver essa fase com as suas questões. Você é mãe, então, obviamente, essas experiências te atravessam. Mas qual é a forma que esse tema te atinge? Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em maternidade é, gente, como é que ninguém falou, como é que ninguém me avisou antes, assim. Cria-se uma imagem, uma expectativa de que, enfim, mãe é capaz de tudo e dá conta de tudo, e aí, quando chega a hora, a sensação é de que a gente não está fazendo nada certo, que a gente está se metendo as mãos pelos pés, e acho que esses projetos vêm justamente desse lugar, da gente conversar mais sobre maternidade e tirar ela desse lugar romantizado que a maior parte das vezes, a maior parte das mídias divulga, né? Como se as mães precisassem ser perfeitas e elas continuam sendo mulheres, no final das contas. Acho que a primeira coisa que me vem à mente é essa impossibilidade que é inevitável de tentarmos realizar. E era a questão que eu ia trazer assim logo em seguida também, justamente como essa representação do ser mãe, né? Principalmente pensando nas grandes mídias, sempre um lugar muito fabuloso, de homenagem. E aí você traz nos seus filmes esse lugar mais de vulnerabilidade, né? Então, por que trazer essas questões também para a tela dos cinemas? Eu acho que é para a gente se sentir menos só, para que a gente possa chegar em outras mulheres que, quando assistirem, elas vão pensar, olha, não sofro isso aí sozinha, que eu acho que é uma das grandes questões no cinema, assim, é muito bom quando a gente pode se reconhecer numa situação, num personagem, numa... E é até interessante a gente pensar que esse Oscar, o último Oscar, a gente teve quantos filmes sobre maternidade, né? E pensar que é isso, para o filme estar pronto agora, ele precisa estar sendo produzido há muitos anos, né? Imagina, há 6 anos atrás, pessoas estavam pensando esse roteiro sobre maternidade, essa maternidade real que a gente tenta discutir. A gente ainda não sabia disso e a gente também estava fazendo isso por aqui, né? Mas é isso, hoje a gente até tem algumas representações, né? Pensar nesses filmes do Oscar, por exemplo, eles trazem representações bem interessantes, assim, sobre luto, sobre sobrecarga e de uma maneira cuidadosa com essas mulheres, assim. E acho que nesses 2 filmes que a gente fez, a gente tenta fazer isso também, se aproximar. Os nossos filmes são documentários, né? A Mulher que Me Tornei é uma conversa entre eu e Luciana. E A Culpa é da Mãe, a gente entrevista 7 mulheres, que são mulheres mães, de idades diversas, de
de raças diversas, enfim. E de idades de filhos diversas também, que foi um dos critérios que a gente teve de escolher essas entrevistadas. E todos artistas. Não lembro bem se foi de propósito essa escolha das artistas, mas se a gente pensa, elas também estão construindo essas representações nas suas linguagens, né? E a gente conversa muito sobre essas coisas que a gente gostaria de ter tido acesso antes. E tenta promover também essas imagens, essas ideias, essas reflexões, para que outras mulheres que assistam se sintam menos sozinhas. E além desses 2 filmes que você citou com a Luciana, tem também O Dia de Olga, né? Tem. E foi feito durante a pandemia, né? E é um filme mais seu mesmo, com sua filha, mostrando outras questões diferentes desses documentários que você citou. Como foi também a construção desse filme? Então, há 10 anos atrás, quando minha criança nasceu, ela nasceu com uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, que é a fibrose cística. E aí, nesse processo de nunca ter ouvido falar também sobre isso, desde que ela nasceu, eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa com isso. Eu vira e mexe, conversava com as médicas pra gente, sei lá, construir algum material educativo, porque é isso. Vocês nunca devem ter ouvido falar de fibrose cística, com exceção do filme, talvez. Fibrose cística é uma doença rara, é uma doença genética que afeta o corpo inteiro, porque ela afeta a forma como as células absorvem o sal, e aí isso desregula o corpo inteiro. E é uma doença grave, na maior parte das vezes, e que, além de ser grave, ela é muito cansativa, porque, por exemplo, nos primeiros anos, a gente, como dá para ver no filme, a gente tinha que tomar vários medicamentos. A Olga precisava tomar vários medicamentos, nebulização, fisioterapia respiratória. E uma das coisas que mais me preocupava é continuar vendo aquela criança como uma criança, para além da doença, né? Que é uma outra questão que a gente precisa pensar sobre representação também, que é, inclusive, está dentro do capacitismo, né? Essa coisa de ver diagnósticos antes de ver as pessoas que têm esses diagnósticos, né? E aí o dia de Olga é um dia da rotina de Olga com 4 anos durante a pandemia, que foi o primeiro momento que eu acho que eu tive tempo de parar e fazer esse filme. E é isso, o roteiro é basicamente as fases do tratamento, tentando incluir elementos lúdicos. Por exemplo, na atividade física, eu estava na casa da minha mãe, tinha piscina, a atividade física era ficar na piscina, nadando. É isso, aí Olga canta, Olga brinca, Olga corre, Olga fala com a câmera, Olga, enfim. E Olga faz nebulização, Olga reclama da fisioterapia. É isso, demora 2.000 horas para dormir. Então, foi isso. Foi o momento que eu consegui fazer esse registro e uma forma de deixar a fibrose cística um pouco mais acessível e menos pesada. Acho que se você botar no Google, você pode ficar meio assustado com o que tem lá. E quando, por exemplo, o Instituto Unidos pela Vida promove várias ações educativas, é muito para desmistificar esse lugar, sabe? E aí o Dia de Olga também. Voltando lá um pouco sobre o papo da representação da mãe nas mídias. Como foi para você encarar essa construção de uma super-heroína que criam sobre a mãe e desconstrói isso para a realidade de que mãe é humana? Então, eu sempre fui meio do contra. Então, falando assim de maneira pessoal, né, para além do político, eu sempre me irritei muito tanto com o lugar que queriam me colocar como menina, como mulher. E aí, quando vem o lugar da mãe, eu acho que isso toma uma proporção bem diferente. Porque além da coisa você tem que ser assim, entra uma outra camada, que é, se você não for assim, quem vai sofrer as consequências é a sua criança. E aí, quando coloca a criança no meio, dá uma bagunçada tão grande. Porque, por exemplo, eu sempre tive alguma ilusão de que eu podia simplesmente me rebelar contra o lugar da mulher e parecia tudo bem. Até o momento em que minha criança nasceu e, por exemplo, eu tinha total certeza de que a responsabilidade seria compartilhada com o pai. Gente, quando isso não aconteceu, eu fiquei muito, muito surpresa. E aí eu percebi a minha ingenuidade em relação a várias outras coisas referentes a gênero, assim. E eu não falo isso nem a nível
particular mesmo, assim. Porque quando eu fui olhar ao meu redor e perceber como os homens lidavam com a paternidade, eu fiquei, caramba, não é só ele, assim. Não é só o meu caso que é assim. Eu podia ter percebido isso antes, assim. E eu acho que quando entra essa coisa de eu ter que dar conta, além do fato de precisar fazer isso praticamente sozinha, que aí não acontece, né? Eu acho que eu nunca busquei ser a super-heroína, mas isso não significa que a culpa não esteve presente. É isso, eu sou rebelde. Então eu tentei nem tentar, mas no percurso acho que são muitas pequenas lutas para não ser capturada por essa busca, assim. E até hoje, assim, são várias fases, né? Em 10 anos de maternidade, são várias fases da criança e, consequentemente, da maternidade. Até hoje, para mim, eu acho que a fase mais desafiadora são os primeiros anos, que eu acho que, no geral, é um pouco isso. E, com o passar do tempo, a gente acha que vai diminuindo um pouco as tentativas de controle sobre a criança, sobre o universo, sobre a escola, enfim, sobre as coisas que a gente acha que pode ter algum controle, né? Eu acho que, para mim, o controle foi uma coisa muito marcante, assim. Eu percebia, por exemplo, com a fibrose cística, que, por muito tempo, eu não... sei lá, não deixava a minha criança pegar em coisas que não tivesse sido passada a álcool, assim. Lógico que tem a pandemia nesse caminho aí também. Mas eu tentei. E aí, quando eu parei de tentar, que eu percebi que estava tentando antes. Ser mãe é uma sucessiva tentativa, né? Bastante tentativa. Todos os dias. E é isso, com a mudança das crianças, né? O tempo todo. Eu lembro que na mulher que me tornei, eu digo que a cada 3 meses a gente precisa se readaptar. Porque a criança muda completamente. Muda os hábitos, muda as necessidades, assim. E aí, quando ela vai crescendo, vai durando um pouco mais, assim. Dura coisa de 1 ano, 6 meses, 1 ano. Aí você já tem alguma flexibilidade de como, com sorte, né? Você exercita a flexibilidade de ir se ajustando às mudanças da criança. Mas também entram outros desafios, né? E cada vez mais complexos, se a gente vai pensar que nos primeiros anos os desafios e as necessidades são mais físicas e o cansaço o maior cansaço é a privação do sono. Quando a criança vai crescendo, imagina a coisa da interação com o social, né? Relações, meninos e meninas, que é agora quando ela está chegando na puberdade, é quando os corpos mudam e, consequentemente, as desigualdades se afirmam de forma mais forte, né? E aí lidar com isso sendo mãe de uma menina e feminista e observando como as coisas mudaram e, ao mesmo tempo, continuam muito ruins ainda, né? É isso, é uma sucessão de grandes desafios que eu acho que não tem como a gente resolver sozinha, no fim das contas, é sobre isso, assim. Estava até conversando com Márcia Conceição esses dias, de que a gente vai tentando equilibrar os pratos, equilibrar as coisas. No fim das contas, a gente está tentando servir a essa sociedade que cobra que a gente seja assim, que a gente cumpra esse papel, sem querer pagar nada sobre isso, nada. É um trabalho absurdo e, na maior parte do tempo, não remunerado, e que basicamente serve ao sistema para a forma como ele está. É lógico que a gente não cria essas crianças para esse sistema, mas isso não significa que elas não vão servir a ele. A gente tenta criar crianças para combater, mas é isso, a gente está dentro dele, né? Então, o nosso trabalho continua servindo para esse sistema patriarcal capitalista que a gente vive. E se tem uma estratégia que esse sistema volta sobre cada um de nós, é que a gente precisa fazer as coisas sozinho, e a maternidade necessariamente a gente não tem como fazer sozinho, assim. No entanto, a estrutura é individualista demais para não ser assim. Então, é um nadar contra a corrente, né? Eu queria fazer um parênteses, porque eu acho que influencia muito na questão da maternidade, que você falou sobre paternidade, então uma coisa está entrelaçada à outra. E eu lembro,
eu acho que principalmente no período de pandemia ali, abriram-se muitos diálogos para se discutir masculinidades, homens entre homens mesmo. E nesses diálogos surgiu esse diálogo sobre paternidades e uma forma de desconstruir isso nesse grande sistema que você falou, né? Mas aí, em contraponto, nesses últimos anos, a gente vê uma onda conservadora, Red Pill, retomando e tomando conta das redes sociais, influenciando, inclusive, essa geração que cresce com TikTok, Instagram, e acha que a vida está resumida ali num vídeo de 1 minuto e meio, e acaba retomando as mulheres para esse lugar do estereótipo, né? A mulher veio para servir, para ser mãe, e travar essa luta fica cada vez mais difícil. Porque quando a gente acha que avançou um passo, vem um caminhão e passa por cima da gente, mostrando, não é bem assim, o sistema ainda está posto. Mas eu acho que é justamente porque a gente avançou passos. Eu acho que é resposta. A resposta a qualquer avanço vai ser uma tentativa de manutenção, né? E a tentativa de manutenção é muito mais atrativa aos olhos do público em geral. Do público não, mas da sociedade em geral. É muito mais simples a gente entender uma coisa que a gente aprende desde que nasceu do que a gente aprender uma coisa diferente da estrutura, né? Porque, por exemplo, hoje, da mesma forma como a gente tem esse movimento, né, ultraconservador, do ultradireita, masculinista, enfim, a gente tem também um feminismo que é muito mais conhecido, assim, com todas as limitações. Hoje em dia a gente percebe, com criança, adolescente também, que enquanto tem esses meninos que são influenciáveis por isso, tem meninas que estão muito mais preparadas para lidar com qualquer violência que elas venham a sofrer, que necessariamente elas vão sofrer, infelizmente elas vão. Eu acho que qualquer onda conservadora, ela vem em resposta de avanços, há avanços. E, infelizmente, acaba que boa parte desses avanços, eles acabam sendo iniciativas da sociedade civil e que acaba não tendo, por exemplo, o impacto que tem uma política pública. Se a gente vai ver, assim, as políticas públicas, por exemplo, avançam muito em algumas questões de desigualdade. Em algumas questões a gente consegue ver, né? Saúde, educação, a gente vê algumas coisas mudarem drasticamente. No entanto, quando a gente percebe as questões de gênero, a gente percebe que, por exemplo, é recente o Ministério das Mulheres, né? E esse ministério, ele tem iniciativas muito legais de combate, como agora, por exemplo, está em discussão a Política Nacional do Cuidado e está sendo construído dentro das possibilidades de uma maneira coletiva, né? E eu acho que realmente política pública é o único caminho que a gente encontra para mudanças estruturais, só que a gente vive num país que depende muito dos governos, né? Então, a gente consegue dar um avanço, a gente conseguiu um avanço de 20 anos, só que um avanço que foi destruído pelo menos metade nos 6 anos de desgoverno que a gente teve. Então, é complexo, né? A gente pensar o Brasil, ele... Cara, o Brasil tem uma população que faz milagre, assim, a maior parte do tempo. No entanto, é uma população que não tem formação política, né? Então, acaba assimilando uns discursos conservadores, mesmo não concordando completamente com eles. Pelo menos é a minha impressão, assim. Salve, turma! Chegando aqui com a sessão de recadinhos. E, primeiramente, a gente da Mangue Jornalismo queria agradecer muito aos mais de 80 apoiadores que nos ajudaram financeiramente nesse mês de abril, mês do aniversário da Mangue Jornalismo. Esses apoios são muito importantes para que a gente continue fazendo esse jornalismo de qualidade e investigativo para vocês. Porém, isso não significa que já estamos ricos. Na verdade, ainda estamos sobrevivendo, então precisamos que esses apoios continuem para que a gente continue fazendo esse jornalismo e para que a Mangue tenha estruturas para entregar um material cada vez melhor para os nossos leitores e ouvintes. E ainda sobre aniversário, no dia 18 de maio, às 19 horas, na sede do Sindijus, aqui em Aracaju, Sergipe, vai ter a nossa festa,
a celebração dos 3 anos da Mangue Jornalismo. E contamos com você lá. A entrada é gratuita, vai ter uma palestra da jornalista Fabiana Moraes sobre jornalismo como arma. De qual alvo estamos falando? E para finalizar, como toda festa de aniversário, vai ter aquele momentinho para dançar com um pocket show acústico de Ana e Carol. Então nos vemos dia 18 de maio na sede do Sindijus, aqui em Aracaju, Sergipe. Beleza? Manuela, para além dos filmes, você também é idealizadora da mostra Maternidade Real, né? Que traz exibição de filmes e conversas sobre a maternidade. Como surgiu a mostra e qual a importância de ampliar esse debate nesse formato de evento? A mostra surge em 2021, durante a pandemia, quando eu e Luciana terminamos o A Mulher que Me Tornei e Dominique Mangueira terminou A Água Não Flui Pra Trás. Aí a gente olhou assim esses 2 filmes e disse, gente, vamos atrás de outros filmes que estão refletindo sobre maternidade. E aí nesse ano a gente juntou 19 filmes do Nordeste e fez 4 mostras online, uma por semana, com discussões ao final de semana com as realizadoras e realizadores dos filmes e com mulheres convidadas, né? E a partir desse ano foi só virtual e esse braço virtual a gente sempre manteve, assim, que eu acho que no virtual a gente consegue se conectar com pessoas que estão mais distantes, né? No entanto, a partir da segunda edição, em 22, a gente já buscou ter atividades presenciais, porque especialmente pensando em maternidade, especialmente pensando que é isso, as mulheres mães têm uma tendência ao isolamento social e tem uma necessidade do presencial mesmo, que acaba que a pandemia mostrou o quanto o virtual pode ser mais uma sobrecarga, assim. Aí a gente começou a ter atividades presenciais e é isso, a busca desses encontros, né? A gente tenta sempre ter a possibilidade de receber as crianças nessas atividades e discutir filmes de temáticas diversas, assim. A gente não pensa a maternidade apenas como nascer ou parir, mas também a gente pensa nessa primeira maternidade da primeira infância, que é essa sobrecarga física, mas também pensa na coisa de, por exemplo, a maternidade negra, se a gente pensar, por exemplo, esses jovens negros, quando crescem, a vulnerabilidade social e a violência policial que enfrentam e, enfim, a maternidade na adolescência, enfim, vários temas a gente já abordou, assim, inclusive o aborto, no passado tempo, assim. Com o tempo também a gente passou a buscar articular com comunidades que não costumam ter acesso a filmes ou, enfim. Aí, ano passado foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente ter recurso para fazer, que foi por conta da LPG, a gente acessou o edital da LPG e conseguiu ter recurso para fazer a mostra pela primeira vez. E aí a gente conseguiu fazer a ação no Tijuquinha, uma oficina e uma exibição. Além de, enfim, a gente mobilizou apresentação artística, doação de roupas. Aí a gente foi até Lagarto também e fez atividade também no Bugio, lá no Boca de Sena, que acabou sendo um caminho que a gente vem buscando nos últimos anos. A gente já tinha realizado atividades em Carmópolis. A gente tinha realizado também uma exibição em Socorro. A gente vai tentando se aproximar, né, de instituições. Por exemplo, teve um seminário da Política Nacional de Cuidado aqui na UFES no ano passado. E já tem algumas organizações, assim. A gente já teve uma parceria com o Maio Furtacô, o Mês pela Diversidade. Enfim, é uma busca da gente também articular com essas mulheres que já estão articuladas. Mas o que chama atenção nisso é que, além de levar esses filmes para diversos territórios, esses filmes eles funcionam como uma reprodução de conhecimento, né, de uma educação a partir desses filmes, de mostrar outros mundos para essas pessoas, para essas mulheres ou mães, de outro lado da maternidade, com mostrar caminhos também, né? Eu acho que, em partes, é a coisa de se reconhecer, de pensar que, isso daqui não sou só eu que vivo e tal. Em partes é também
expandir, né, os horizontes e perceber que tem outras realidades que nem sempre a gente conhece, considera. Que também faz parte para colocar a nossa vivência em perspectiva, né, e saber que o nosso sofrimento não é o maior sofrimento, ao mesmo tempo que é um sofrimento que a gente compartilha com outras pessoas. Eu acho que essa dimensão do coletivo é muito importante, assim, dentro desse universo da maternidade, das maternidades. Inclusive, pensando nessa coisa de conhecimento, uma coisa que eu fiquei muito contente da gente conseguir fazer ano passado foi trazer Luana Fontel, que é uma pesquisadora. Ela tem, junto com outras pesquisadoras, assim, elas têm uma articulação com que chama Núcleo Materna. Na verdade, elas têm várias organizações. Uma delas é o Núcleo Materna, que está relacionado com mães na Universidade da UFRJ, mas também hoje elas têm uma organização que elas estão buscando transformar em OCIP, se eu não me engano, não sei qual é o termo, mas criar um CNPJ para continuar a atuação que elas já fazem, que é o estudos da maternidade. E aí, tendo acesso a esses estudos, que eu acabei me envolvendo por conta da mostra também, eu tive acesso a mulheres incríveis, assim. Os estudos da maternidade, eles não são uma área já consolidada de estudo, né? Da mesma forma como o feminismo não foi há algum tempo atrás, da mesma forma que os estudos raciais também não eram considerados estudos relevantes, e elas agora também estão construindo essa possibilidade de estudos da maternidade como um campo de atuação. E ainda enfrentam muitos desafios dentro da academia, né? De serem considerados estudos completos em si. Mas daí tem pesquisadoras incríveis como Luana Fontel, que veio dar a palestra de abertura e deixou todo mundo de queixo caído, da mesma maneira que eu, quando eu vi ela pela primeira vez, sabe? E é isso, é uma forma da gente, inclusive, colocar a maternidade nesse lugar social e compreender ela como uma das ferramentas de dominação, mas não apenas, que eu acho que é um contraponto interessante. A maternidade pode ser também um lugar de poder, que pode ser usado de diversas maneiras, mas não é só um lugar de dominação. Eu acho que a vivência dessa experiência também mostra um pouco isso. Não são só desafios que a gente encontra, né? Também tem beleza. Também tem um amor que é absurdo, que eu não tinha experimentado de nenhuma outra maneira antes da minha criança nascer. Então, o processo de cuidado, né, cotidiano, ele produz amor também. Saindo agora um pouco do âmbito de produção e até acadêmico, como é esse outro olhar também para suas produções, para a mostra? Como é que você vê a recepção da audiência, da sociedade como um todo, nessas abordagens que você traz para o tema da maternidade? Olha, a gente já teve encontros muito bons, assim. E digo encontros muito bons nessa coisa de pessoas que acessaram os filmes e que se identificam, né? Se emocionam, se conectam, se sentem representadas. Mas é uma pergunta difícil, porque, por exemplo, nas primeiras edições da mostra, era uma questão a gente conseguir chegar ao público. Ou, na verdade, talvez o público chegar a gente. Porque existe um desafio muito grande que as informações circulem, né? Hoje, que a internet também, de certa maneira, já está controlada, que é muito difícil a gente furar certas bolhas, a gente fez um esforço muito grande na mostra do ano passado de furar essa bolha. E aí foi um pouco impressionante, assim, perceber como o fato da gente ter recursos para realizar e conseguir realmente mobilizar um esforço maior nessa coisa da comunicação faz com que as pessoas cheguem. E quando elas chegam, o encontro acontece, sabe? Porque aí eu vou dar um exemplo que pode parecer distante, mas não é. A gente tem um mito de que brasileiro não gosta de cinema brasileiro. É só ele assistir. Ele só não gosta porque ele não assiste, assim. Eu já vivi isso com oficina de cinema nas escolas, com crianças de até, tipo, fundamental menor. E eu vejo isso na mostra, assim. As pessoas se conectam com os filmes. Quando elas estão assistindo, quando elas têm acesso, quando elas chegam lá, elas realmente se conectam com os filmes. E eu acredito muito na capacidade do cinema de promover mudança social também, mas de promover uma coisinha aqui dentro que transforma a gente um pouquinho, assim. Se já aconteceu comigo, eu acredito que acontece com as outras pessoas também.
É muito mais difícil a gente ter esse tipo de relação com filmes produzidos em outro lugar, filmes produzidos a partir de uma realidade que é muito distante da nossa. Então, eu acho que o encontro do público da mulher-mãe com filmes sobre maternidade, com a mulher-mãe com filmes sobre maternidade produzidos no Nordeste, produzidos em Sergipe, é muito potente, assim, dos que eu já vi, foram. E, Manuela, quando falamos de audiovisual, especificamente o cinema, a gente entra em um campo que é atravessado por diversas violências, seja de classe, raça ou gênero. E quando aprofundamos mais ainda o debate sobre mulheres profissionais do audiovisual que estão no processo de maternidade, me parece que surgem outros atravessamentos. Como romper essas barreiras e o que é que ainda falta para mudar no audiovisual? Então, eu acho que um grande desafio de romper essas barreiras é a coisa do acesso a recursos, né? Porque a gente consegue fazer... Vou dar um exemplo de uma outra coisa para falar sobre isso. Por exemplo, a gente, agora na LPG, nas leis emergenciais, a gente tem uma demanda por edital de ter acessibilidade. Não necessariamente o recurso que a gente tem no edital, ele é suficiente para realizar as atividades que a gente quer fazer e ter acessibilidade. E eu acho que a mesma coisa a gente pode pensar na coisa da maternidade, por exemplo. Uma parte significativa dos recursos da amostra, ela precisa ser destinada à recepção das crianças, que é só uma das demandas da maternidade, né? Se a gente pensa, a gente precisa que os espaços sejam receptivos para crianças, para que as mães possam ir, muitas partes das vezes, né? Mas não é a única demanda, assim. Mas é uma questão de recurso também. Mas, além disso, acho que, especialmente nos primeiros anos, acaba que as mulheres, após se tornarem mães, acabam sendo esquecidas um pouco, assim. E é uma coisa que talvez não esteja muito na minha bolha, porque já é um esforço de muito tempo, né? De não ignorar que essas mulheres que são profissionais e tiveram filhos não deixaram de ser profissionais por conta disso. Elas vão trabalhar de uma outra maneira. Mas, assim, a gente precisa trabalhar de uma outra maneira. Não é apenas porque a mulher é mãe, mas porque é uma pessoa também, né? Pensando que os regimes de trabalho no audiovisual, mas não só no audiovisual, eles não respeitam muito as condições humanas, né? É isso, ser mãe é mais uma condição humana. E tem questões específicas, é porque eu acho que na idade que a minha criança tá, isso já não pesa tanto. Mas nos primeiros anos era um grande malabarismo, assim. Pensar em trabalhar com audiovisual, que é essa loucura de... Acho que aí eu lembro de uma coisa que Ná fala no filme, que é isso, audiovisual, pensar um set de 12 horas por 6 dias, com um dia de folga na semana. É difícil para qualquer pessoa, mas parece um tanto impossível para uma mulher mãe. E a que custo? E, por exemplo, isso já é uma coisa que a gente tenta não fazer mais. Nem ter sets de 12 horas, nem trabalhar 6 dias seguidos com um dia de folga. É lógico que isso é recurso. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver um recurso suficiente para fazer isso. E aí a gente vai nessa busca de equilíbrio, né? É porque é isso também, é uma coisa muito próxima do que eu tenho feito nos últimos anos, né? Pensar essa realidade, pensar set de filmagem, pensar a condição de cinema sergipano, assim. Mas era algo também para se tornar um discurso mais compartilhado mesmo, assim, né? As pessoas... a gente tem feito agora exibições pelo Estado e a gente fica dizendo, vocês sabem que a gente faz filme? Vocês sabem que Sergipe faz filme? Normalmente as pessoas não sabem. E é importante que a gente saiba, né? É importante que a gente assista esses filmes. E a partir do momento que a gente sabe, que a gente assiste esses filmes, é importante a gente pensar como esses filmes são feitos e quem está fazendo esses filmes e que condições essas pessoas têm para fazer esses filmes. A gente precisa de melhores condições para fazer filmes. Você falou de um set de filmagem muito local porque é o ambiente que se vive, né? Mas existe também esse diálogo com pessoas, seja a nível regional ou nacional. Se há também essa mudança em outros ambientes? Olha, não exatamente, porque eu acho que seria mais uma coisa de intercâmbio mesmo, assim, de fazer, né? De ir lá e fazer. Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham fora aqui. Tem muitas pessoas que foram embora para trabalhar. Mas é uma discussão
que, por exemplo, grupos de associações, né, de fóruns, é uma discussão presente. Não sei a que ponto está de discussão em outros lugares, né? Não dá nem para entender muito bem a que ponto tem discussões aqui. A gente tem o Fórum do Audiovisual, mas a gente não tem, por exemplo, um sindicato. Então, a gente tem diretrizes, a gente tem ideias, mas a gente não tem muitas informações sobre esses sets, né? A gente tem, por exemplo, agora alguns observatórios, algumas pesquisas que falam sobre dados de gênero e raça, mas ainda não necessariamente sobre essas condições de produção, né? Que era uma das coisas que eu tinha muito interesse na minha pesquisa de mestrado. O meu interesse era justamente de entender quais eram as condições de produção das mulheres mães. Não foi um dado que eu consegui produzir, não foi. Eu acho que essa pesquisa ainda precisa ser feita. Vocês conhecem alguma pesquisa nesse caminho? Então, com essa pergunta em aberto, deixa até para os próprios ouvintes, se alguém conhecer alguma pesquisa dessa, traz aqui para a gente. Manuela, muito obrigado pelo papo, por ter aceitado o convite. Espero que essas ideias reverberem por aí e muito sucesso nos filmes, na mostra. E é isso, obrigado. Obrigado pelo convite e que, enfim, que essas ideias continuem sendo propagadas e propagadas. Obrigado pelo espaço. Eu sou Hector Souza, assino produção técnica e edição desse episódio. Fiz o roteiro em parceria com Gabriela Salmeron, que também assina a produção desse episódio, e com Walter Davi, que apresentou aqui comigo. Walter, sempre um prazer. Muito obrigado, Hector. Muito obrigado, Manuela. Um prazer te receber aqui e conversar contigo. Eu assisti o seu filme com a Luciana, né? A Culpa é da Mãe, assisti lá na EBE, e foi, assim, uma experiência única e linda e transformadora. E ter essa conversa aqui com você foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada, Davi. É isso, e até o próximo episódio.